Para falar um pouquinho de União Soviética, assim, a gente tem que voltar antes no tempo e entender um pouquinho da história da Rússia, bicho. Parece professor falando, né? Ficou meio estranho aqui. Mas Manda assim, bala. porque se você olha para a história da Rússia, vamos voltar 400 anos antes do que está acontecendo, quando a Rússia vira a Rússia. Você tem um cara chamado, que era o Grão-Duque lá de Moscou, que é o Ivan o Terrível. O cara, gente boa, matou o próprio filho, gente de qualidade, assim. E dentro desses anos todos, você vai tendo momentos de muito autoritarismo ali dentro, como com o Ivan o Terrível, como com os Alexandres da vida lá e tal, mas vai tendo também gente interessante, cara. Você pega a Catarina II, que não era russa, né? Ela era prussiana, casou ali com o Pedro e tal, depois herda do trono. Então você tem momentos de sobe e desce na história da Rússia, mas tem uma pequena linha condutora que muitas vezes mostra um certo autoritarismo de governantes ali. Qual é o grande problema que eu vejo quando a gente chega no século XX? O pessoal gosta muito de falar em democracia, democracia. Cara, a democracia, ela é um bebê na história da humanidade. Não tem 100 anos. Se a gente quiser falar de democracia de verdade, não tem 100 anos. Se você entra no século XX, o que é a Primeira Guerra Mundial? É o que o Eric Hobsbawm, grande historiador, Eric Hobsbawm chama de o fim da Era dos Impérios. É uma guerra de, na verdade, é uma guerra de primos. Tá ali Porque atrás de são, você, inclusive, né? aqui, ó. Tá aqui. Tem os outros que estão lá no escritório, na biblioteca. O que o Hobsbawm diz é o seguinte: é uma guerra de primos. Se você olhar, o rei da Inglaterra, o imperador da Prússia e o imperador da Rússia, eles eram primos. Eles eram todos netos da rainha da Inglaterra. E é uma guerra de império, por território, uma série de outras coisas ali, nacionalismo, etc. E marca o fim de uma era. A democracia é tão jovem que se você olhar algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, na Alemanha depois, você vai vendo que eles não, muita gente não, a gente quer voltar para antes, porque a Alemanha era próspera, né? Antes, o Império Alemão e tal. E aí, quando a gente desembarca para a Rússia, você tem a Revolução Russa. Você citou ali o velho Carlos Marcos, né? Nosso Carlinhos. Cara, o Marx, você lê a teoria dele, isso tem muitas interpretações. Eu vou dar a minha, tá? Podem ficar à vontade de novo para discordar. Mas, assim, o Marx, o último lugar da face da Terra que ele imaginava que haveria uma revolução daquele porte seria a Rússia. A Rússia entra no século XX semi-feudal, tem servo, tem lá um monte de nobre que é dono de terra, é um negócio muito estranho na Europa naquele momento. Então, e foi lá que aconteceu. Só que tem vários contextos, idiosincrasias que são muito tensos na construção da União Soviética. Por exemplo, o Lenin tem uma teoria muito interessante, mas ele nem governa direito, porque a União Soviética nasce em 21, ele morre em 24. E o Stalin, cara, o Stalin é uma figura muito tensa na história da humanidade, porque o Stalin ele é muito esperto. Enquanto o Trotsky, por exemplo, ele vai ali querendo uma revolução mundial, espalhar a revolução no mundo e tal, o Stalin olha e fala, não, eu acho que eu quero ficar por aqui mesmo, eu vou ficar com poder, eu vou consolidar isso aqui. O que é que ele faz? Elege o Trotsky como inimigo, depois manda dar fim no cara, e aí ele vai consolidando a força dele ali. A questão é, o Stalin cometeu crimes na história da humanidade. Muita gente cometeu crime na história da humanidade, o contemporâneo dele, Hitler, é um. Do outro lado da brincadeira econômica, vamos chamar assim. O próprio Churchill também, né? Churchill, cara, eu não sei como é que as pessoas... É só dar uma lidinha na biografia, né, bicho? Porque o Churchill, cara, o Churchill é um escroto, velho. Churchill é um escroto. Se assim você como olha... a Margaret Thatcher. Cara, eu gosto do Liverpool, eu gosto muito do Liverpool na Inglaterra. E nós, da torcida do Liverpool, a gente odeia a Margaret Thatcher, tá? A Margaret Thatcher é bizarra. Ela tem o apelido de Iron Maiden. A pessoa acha Iron Maiden. Cara, Iron Maiden é um instrumento de tortura medieval, gente. Pelo amor de Deus. Né? A pessoa odeia a Margaret Thatcher na Inglaterra. Ela destruiu o sistema sindical deles. Destruiu o trabalhismo deles lá. Então, a União Soviética, sob o governo do Stalin, ela conseguiu muito avanço, principalmente na área econômica, indústria pesada e tal. Só que a União Soviética, ela é muito complexa porque ela não é um país. Ela é uma junção de povos que nem muitas vezes queriam estar ali. E aí você tem, sim, um banho de sangue que nunca... Aí que tem, né? Os que são contra o Stalin dizem que matou mais gente que a Segunda Guerra Mundial. Mentira. Os que são a favor dizem que ele não matou ninguém. Também é mentira. Ele matou gente pra cacete. Então, nenhum nem outro. A gente tem que ter o bom senso da história, pegar os dados, levantar os dados e tal.